Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui com um novo manto aqui, cara, do Flamengo, né? Cara, essa coleção fantástica, cara, lindo, lindo. Cara, é a coisa mais linda do mundo, né? Até a etiqueta dele aqui, cara, é muito top. Ele todo de botão, tá vendo? Ele é todo de botão, parece de gol, de beisebol, parece de beisebol. É muito maneiro, tá? Lançamento aí da Adidas Flamengo, pô, espetacular, né? Espetacular. E, cara, há muito tempo que eu falo que eu gosto de camisa nesse estilo aqui pro Flamengo, pô, muito top. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Emagrecimento, um programa mais slim na Mais Cabelo. E também, né, tá tudo aí no comentário fixado, o link da Mais Cabelo, para você garantir seus produtos e tal, com desconto do Paparazzo, né, cupom Paparazzo Rubro-Negro. Só colocar lá Paparazzo Rubro-Negro no cupom. E também Caravana do Haroldo, para você viajar pelo mundo todo cobrindo, né, acompanhando o Flamengo. Eu viajo cobrindo o Flamengo com a Caravana do Haroldo, meus repórteres, a gente sempre viaja com Caravana do Haroldo, você pode viajar também pelo mundo todo, melhores preços, inclusive, cara, a empresa fantástica, não tem errada, você vai acompanhar aí o Flamengo no Rio de Janeiro, um receptivo fantástico, então pode entrar em contato aí com a Caravana do Haroldo. Olha só, eu quero começar aqui falando sobre a questão do Gerson, porque eu vi, né, muita informação com relação a possível pagamento da multa por parte do Zenit e que o Flamengo diminuiu aí a multa do Gerson para 25 milhões de euros. E aí eu quero falar sobre isso porque eu estou vendo muita gente aí detonando o Flamengo, mas o jogador queria um aumento salarial, o Flamengo não quis chegar naquele aumento que ele queria, e o jogador então pediu, né, que o Flamengo, no caso, aumentou ali os anos de contrato, e o jogador pediu que o Flamengo ali colocasse a multa num valor ali onde, se algum clube quisesse pagar à vista, contratar. A verdade é que o jogador já está chegando nos 30 anos daqui a pouco, já está numa idade onde dificilmente um clube europeu vai pagar um valor alto por ele. Quer dizer que o Flamengo deveria vender? Não. E aí eu vi muita gente falando, mas a multa dele era 200 milhões. Não sei se era isso tudo. De qualquer forma, o valor de 25 milhões de euros é um valor justo pelo jogador. Eu não acho que deveria vender e não acho, inclusive, vou até falar sobre isso, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo conversou com a gente e falou o seguinte, olha, a gente está muito tranquilo, tá? A gente, na diretoria, a gente não teme aí perder o Gerson, tá, para o Zenit ou qualquer outro clube da Europa pelo pagamento da multa rescisória. Pode acontecer? Pode acontecer, são 25 milhões de euros. O Flamengo, quando colocou essa multa, o Flamengo entendeu, diminuiu um pouco a multa realmente, mas entendeu que era um valor, tá? Um valor até alto, pela idade dele, que está indo para 29 anos. Jogador que já foi para a Europa, voltou 2 vezes, né? Tem isso também. E a multa tem que ser paga à vista, né? Na visão aí da diretoria, poucos clubes têm condição de fazer isso, e quem está querendo é o Zenit. O Zenit lá, petróleo, rico, tal, podem fazer. Agora, 25 milhões de euros pelo Gerson, se acontecer, né? E aí vai ser um pagamento à vista, é um valor considerado alto. Não queria perder o Gerson, não. E outra coisa, se acontecer, é depois da Copa do Mundo de Clubes, tá? Não é antes. Eu acho que o Flamengo não deveria vender, acho que não deveria vender o Gerson, acho que não deveria vender os jogadores aí do elenco principal, eu acho, né? Mas do time principal. Por exemplo, o Wesley, chega a proposta que falaram de 35,
30 milhões de euros, eu acho que deveria vender. Agora, esses 25 pelo Gerson, o Flamengo não tem o que fazer, seria a multa, né? Pagariam a multa e levariam ele. Cara, é uma questão que, se acontecer mesmo, é um valor aí que, mesmo que chegasse essa proposta, independente da multa, acredito que o clube venderia pelo alto valor, né? A gente está falando de praticamente 140 milhões de reais. É muita coisa. Eu faço aqui a conta rápida, é um valor muito alto. Inclusive, ó, deixa eu fazer aqui, ó, vamos lá. 25 vezes. Pô, tá maluco, é isso mesmo. Quase 150 milhões de reais. E lembrando que o Flamengo tem 15 milhões para receber mais metas, vou botar aí, vamos dizer que chega a 700, tá? Do Alcaraz. Pô, aí só aí já são 250 e poucos milhões de reais. Se vende, vamos colocar 30 milhões o Wesley. 180. Aí a gente está falando de já, cara, a gente já está falando de 430 milhões de reais, né? Quase 440 milhões de reais. Quase meio bilhão, né? Se isso acontece. Então, cara, mas o Jorginho acabou de chegar. Eu até quero falar sobre isso. É engraçado, né? No dia que o Flamengo contrata o Jorginho, assina com o Jorginho, né? A gente não tem paz. A gente não tem paz. No mesmo dia que assina com o Jorginho, já estão falando da saída do Gerson. Eu realmente acho difícil. Se chegar uma proposta, não é nem proposta, se pagarem a multa à vista de 25 milhões de euros, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se chegasse uma proposta à vista de 25 milhões de euros, tinha que vender. Então, eu, sinceramente, também acho difícil, né? A diretoria acredita que é difícil, eu também acho difícil, mas era um momento aí para a gente estar comemorando a contratação do Jorginho. O Flamengo está buscando a contratação também do Carrascal, e aí a gente não tem paz. Não tem paz. Infelizmente, essa situação aí do Gerson, mas o que uma fonte ligada à diretoria falou é que não chegou nada para o Flamengo. Apesar de ter gente dizendo que o Flamengo já foi informado, né? Que o Flamengo já foi informado. O Júlio Miguel Neto falou comigo, dizendo que o staff do jogador já teria aceitado, que o staff do Gerson, o Marcão lá e o Carlos Leite já teriam aceitado vender o jogador, os termos lá, 3 milhões por mês para o Gerson, né? Os 25 milhões à vista da multa, 3 milhões por mês, mas o Flamengo alega que não recebeu. O Flamengo alega que não recebeu, tá? Então, não sei como é que vai ser, o que vai acontecer, mas eu acredito até que ele possa sair sim, e o Flamengo, por mais que você esteja chateado, o Flamengo baixou a multa, mas o valor, 25 milhões de euros, é um valor alto. É um valor alto, mesmo ele sendo titular, pela idade dele, futebol europeu, pagar isso, jogador que já bateu e voltou 2 vezes, eu acho que é um valor até justo. Mas vamos lá. A gente teve o Jorginho aí anunciado, né? E a Flamengo TV soltou aí entrevistas, momentos aí do Jorginho, mandou para a imprensa e a gente vai acompanhar aqui agora. Tá feliz com a chegada do Jorginho? O Jorginho postou o seguinte: foi com os pés que escrevi minha história pelo mundo, em cada canto um capítulo e em cada passo conquistas. Ganhei títulos, vivi grandes momentos, mas no fundo o futebol sempre me falou numa só língua, a do coração. Passei anos longe da minha origem, mas esse jogo que me levou a destinos distantes também me trouxe de volta. E hoje, um dia tão especial, me sinto feliz e motivado, como, no caso, com a vontade, né, de um menino cheio de sonhos e uma certeza. O melhor ainda está por vir. E o Jorginho está bem, cara. 33, mas está muito bem. 33 anos, mas está... E eu vou falar, hein? Muita gente queima a língua aí, falou do Alexandre, do Danilo, e estão arrebentando no Flamengo. Ele fala: sou grato
Não, ele fala, e hoje, um dia tão especial, me sinto feliz e motivado, com a vontade de um menino cheio de sonhos e com a certeza que o melhor está por vir. Aí ele fala, sou grato pela oportunidade e estou muito ansioso para vestir o manto e jogar no Maraca lotado. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, e agora eu sou Mengão. E colocou a mãozinha assim, cara, pro alto. Rapaz, vambora. Te vejo daqui a pouco aí no Ninho do Urubu, né, na coletiva de imprensa. A gente tem aqui, cara, até fazer um agradecimento, que a gente mostrou aí as imagens do Jorginho, né, no Ninho do Urubu. Quero agradecer aí a assessoria de imprensa, né, a comunicação do Flamengo, fazendo um trabalho fantástico aí, sempre mandando as imagens para a gente, ajudando no nosso trabalho. Hoje, inclusive, às 10 horas da manhã, nós estamos liberados no Ninho do Urubu para fazer a coletiva de apresentação do Jorginho. Então, o trabalho tem sido muito bom com essa comunicação. Eles estão sempre nos ajudando aí a fazer esse trabalho fantástico aí do dia a dia, trazer todas as notícias para vocês. Então, o Flamengo aí realizando hoje mais um treino visando a Copa do Mundo de Clubes. Amanhã os jogadores recebem folga, a quarta folga desde o último jogo aí que o Flamengo fez do Brasileirão, né? E aí o Jorginho chega, já foi terceiro melhor jogador do mundo, e o Marlon Freitas, que eu nem sei quem é, dizendo que não jogaria no Flamengo. Cristiano Ronaldo fala do Flamengo, vou trazer até aqui agora, vive falando do Flamengo. O Neymar, né? Queira ou não, já postou fotos com a camisa do Flamengo, sempre quis jogar no Flamengo. Os principais craques do futebol mundial falam do Flamengo e queriam jogar no Flamengo. Mas o todo-poderoso Marlon Freitas não queria jogar no Flamengo. E é inclusive sobre isso que eu vou falar. Olha só, o Ângelo, né, deu entrevista aí para a ESPN, para o Resenha ESPN, o brasileiro Ângelo, meia atacante do Al Nassr, e ele revelou que o Cristiano Ronaldo costuma fazer perguntas sobre o futebol brasileiro e sobre o Flamengo. Ele sempre pergunta sobre tudo, como é que está a seleção, como é a liga aqui, porque ele sabe que vieram alguns jogadores para cá, como o Neymar, o Memphis Depay. Ele sempre pergunta qual é o time que está liderando o Brasileirão, que ele sempre acompanha. E aí o Ângelo desconversou, ser questionado se Cristiano Ronaldo tem um time preferido no Brasil, mas destacou que o craque costuma falar com frequência sobre o Flamengo. Ele não fala que gosta de um time específico, mas ele sempre fala, quando tira a camisa, assim, tal. Aí, mané, imagina eu na orla de Copacabana, tomando uma aguinha de coco, e ele sempre solta essas resenhas, fala sempre do Flamengo. Rapaz, que loucura, né? O Ângelo falando aí que o Cristiano Ronaldo, cara, aí eu não entendo. Tinha que ir com tudo aí para contratar o Cristiano Ronaldo. A Copa do é para a Copa do Mundo de Clubes mesmo. Para a Copa do Mundo de Clubes mesmo. E aí o Flamengo também está atrás de trazer mais um jogador, né? O Flamengo acredita que o tempo é curto aí para fechar a contratação de Carrascal antes da Copa do Mundo de Clubes. O jornal O Globo trouxe que o negócio está complicado, que os russos estão pedindo mais, né? O Flamengo tem como plano principal da diretoria negociar com as partes envolvidas para contar com o meia colombiano após o término do Campeonato Mundial, pelo menos da Copa do Mundo de Clubes, pelo menos depois para a Libertadores. O Flamengo até queria trazer o jogador para a Copa do Mundo de Clubes, mas entende aí que o tempo é curto, tá? Inclusive, a gente sabe que o Dínamo de Moscou não quer aceitar os primeiros 12 milhões que o Flamengo aceitou, 10 mais 2 que o Flamengo ofertou no caso, e os russos pedem aí, então, 15 milhões de euros, 95,1 milhões de reais, e não querem reduzir os valores, tá? Informação do Pipiciela, tá? Cara, o jogador já aceitou, inclusive, os detalhes do contrato com o Flamengo, mas tem a pendência aí dos russos aceitarem reduzir aí a questão, né, do Carrascal, né? O que vocês acham? É uma boa? O Flamengo deveria insistir na contratação do Carrascal? Olha, o Zenit, então, a gente já falou que está avaliando pagar 25 milhões de euros na contratação aí do Gerson, né? Na verdade, pagar a multa, né? Ou
tá, avaliam oferecer o Wendel e mais 5 milhões de euros para tirar o Gerson do Flamengo. Apesar do interesse russo e da proposta salarial alta, o volante não quer sair, segundo Pablo Rafael Rua, do Coluna. A informação que o Júlio Miguel Neto trouxe é que o staff do jogador já teria aceitado a proposta, né, do time russo. Também mesmo caso do Carrascal. O Flamengo e ele já se acertaram, mas o jogador, apesar do jogador querer vir, o clube russo não aceita vender por esse valor que o Flamengo chegou. No caso do Gerson, o Júlio Miguel Neto falou que o staff do jogador tem interesse, o Carlos Leite, o pai do Gerson, o Marcão, mas a informação do Pablo Rafael Rua vai de encontro com a do Júlio, né? Diz que o Zenit ainda não fez a proposta oficial pelo Gerson, nem precisaria fazer também, tem a questão da multa, né? E o clube russo estuda a possibilidade de pagar essa multa à vista dos 25 milhões, ou trocar então o Wendel mais 5 milhões de euros pelo Gerson. Eu acho o Wendel espetacular, só que eu acho que não vale 20 milhões de euros. O Flamengo tinha que brigar aí para fazer, de repente, 15 mais 10, aí já começa a ficar interessante. Pelo menos eu entendo dessa forma, tá? O diretor do clube russo sonha aí com o volante do Flamengo, tá? Mas o Flamengo ainda não se mostrou flexível com a ideia de deixar o Gerson sair, né? E mesmo com um aumento salarial vantajoso também, segundo o Pablo Rafael Rua, o próprio Gerson ainda não teria aprovado. Então há um conflito aí de informações. A verdade é uma só. Se sair, o Flamengo tem que repor, não é o Jorginho que chegou. Saindo, o Flamengo tem que repor. E eu considero o Wendel aí um excelente nome. Tem a questão do Andrés Pereira também, que muita gente me pergunta, e eu falo para vocês que o Andrés Pereira, por exemplo, o time lá, o Fulham, tem que pagar uma parte ao Manchester United, e eles não vão querer liberar ele por menos de 25 milhões de euros. Então é trocar 6 por meia dúzia. O Flamengo não pensa em pagar esse valor pelo Andrés Pereira. O Flamengo até tem interesse no Andrés, o Boto já falou sobre isso, para o futuro e tal, mas o Flamengo não vai pagar 25 milhões de euros no Andrés também. Como eu acho que também não vai pagar 20 no N, tem que pagar menos. Agora, no Andrés Pereira, o Flamengo, eu acredito que pagaria 15, né, com metas e bônus, tá? Mas não pagaria 25 jamais, e é o que o Fulham pretende aí receber com o Andrés Pereira, tá? Olha, a gente teve o Alexandro falando sobre Brasil e Paraguai. Ele falou: vamos jogar em casa. Tenho certeza que com esse ambiente favorável vamos buscar do início ao fim essa vitória, né? Segundo jogo aí do Ancelotti, né? Ele fala: jogar no Equador sempre foi muito difícil, uma seleção forte fisicamente, tem ótimos jogadores tecnicamente também. Nosso espírito de sacrifício, principalmente na marcação, foi um dos pontos positivos e estão todos de parabéns. Ele fala que, sinceramente, a gente sempre via o Ancelotti na Europa, tê-lo aqui na seleção é um momento marcante, não só para os jogadores, mas para os brasileiros também. Nos sentimos felizes por ter o Ancelotti como treinador, já está começando a dar certo. O que é mais importante na seleção são os resultados, tá? Então, tem aí o Alexandre falando sobre a situação do jogo aí da chegada do Ancelotti e do jogo contra o Paraguai. A gente, então, tem aqui mais uma situação para passar, que a defesa do Bruno Henrique pediu que o processo do atacante seja transferido para a Justiça Federal, tá? A defesa, então, fez aí esse pedido de transferência. A solicitação foi feita na manhã desta sexta-feira. Os advogados do jogador argumentaram que o caso não deve ser conduzido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ou seja, eles querem que seja o TJDFT, tá? Já que, no caso, não, olha só, vamos lá. Os advogados do jogador argumentam que o caso não deve ser conduzido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, já que as apostas foram realizadas por empresas estrangeiras sediadas em Curaçao, Malta e Chipre. Então, eles querem que seja a Justiça Federal. Ok, agora eu entendi, Justiça Federal, tá?
para evitar algum tipo de situação, mas eles estão pedindo aí essa mudança segundo o Metrópolis. Isso ainda vai dar muito pano para manga, muita água vai rolar, assim como o processo do Lucas Paquetá também, que já finalizou e está faltando agora só a divulgação do veredito para a gente saber se o Paquetá será ou não punido, saber o que acontece aí com relação ao Lucas Paquetá. Tá certo? É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!